Salve, salve, torcida colorada, vem com o Igor no canal do Vaga e vai ter anúncio! Presidente Alessandro Barcelos concedeu uma entrevista exclusiva onde falou sobre contratações, perfil das negociações dos jogadores que o Internacional quer contratar para 2026. Ele também falou sobre a possibilidade de termos ainda anúncios, melhor dizendo, nesta virada de ano. Olha aí, será que vem coisa boa? Vamos ficar atento, vamos repercutir essa entrevista aqui com vocês, onde o presidente também falou sobre Fabinho Soldado e a importância dele nesse processo. Como vocês sabem, já está acertado, inclusive concedeu entrevista no portal Léo Dias, confirmando o acerto com o Inter. Tinha uma burocraciazinha ainda para resolver, mas está tudo encaminhado, já é o novo diretor executivo do Internacional e já está aí se movimentando nos bastidores também. Repercutindo essa entrevista do presidente Alessandro Barcelos. E nesse conteúdo vamos falar sobre um novo Alexandre Pato de Abel Braga nas categorias de base do Inter, é isso mesmo? Tem um jogador atacante, 16 anos de idade, tá marcando muitos gols, mais de 30 nessa temporada no celeiro de ases e tá chamando a atenção do ídolo colorado. Vamos falar sobre ele que deve ter oportunidades neste gauchão, ok? Gurizada, antes de começarmos de fato o nosso vídeo, preciso te pedir para deixar o like, se inscrever no canal se não está inscrito, ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo e dizer que esse conteúdo tem a força de KTO. KTO.bet.br, jogue com responsabilidade, jogo proibido para menores de 18 anos. O futebol brasileiro, o futebol sul-americano não tá tendo jogos, o futebol europeu até tivemos aí o campeonato inglês com jogos da Premier League, mas dá pra gente dar uma brincada lá no campeonato saudita, olha aí, ó. Temos jogos nesta quarta-feira, 2 jogos das 2h30 da tarde e um meio-dia e 25 desta quarta. Olha aí, ó, Al-Shabaab e Al-Qadisiyah. Al-Qadisiyah, lembram? De que time é? Quem é que joga lá no Al-Qadisiyah, que era do Inter? Gabriel Carvalho, quem acertou aí, falou Gabriel Carvalho, acertou. Vai jogar essa rodada do Sauditão. Tem Al-Qulub e Al-Hilal, que é o grande time, junto com o Al-Nassr, lá da Arábia Saudita. E o Al-Ittihad contra o Neon SC, Neon Sport Clube, eu imagino. Vamos ficar atento nessa rodada aí para dar uma brincada, para se divertir, botar uns 5, 10, 15 pilinha, de boa, sem fazer loucura, porque, repito, é jogo para maiores de 18 anos e temos que jogar com responsabilidade. Nada de fazer loucura, nada de colocar o dinheiro das contas de casa, beleza? kto.bet.br, faz o teu cadastro lá. Tem aqui o QR Code para você se cadastrar na KTO, ok? Vamos lá, gurizada, porque é o seguinte, o presidente Alessandro Barcelos concedeu entrevista exclusiva para GZH, para a Rádio Gaúcha, né, 0 hora, e ele falou bastante sobre essa movimentação do Internacional no mercado de transferências. E algo que a torcida colorada espera é anúncios, até porque só saíram jogadores, só anúncios de saídas foram feitos, né? Melhor dizendo. Por quê? Vitão, já sabemos que vai para o Flamengo. Desembarcou no Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira. Luiz Otávio já está lá nos Estados Unidos para fechar com Orlando City, tudo acertado. O Ricardo Matias foi para o Al-Hilal, não, desculpa, perdão, para o Al-Ali. Olha aí, ó, tá, o trava-língua hoje dos guri tá bom. Enfim, a dicção tá ótima, hein? E, enfim, toda essa grana aí desses 3 jogadores vão para os cofres do Internacional, mas o Inter precisa se reforçar. Afinal de contas, não vai jogar nenhuma competição internacional, mas vai ter várias aí, um calendário recheado, já começa a ter jogos no dia lá por 10 de janeiro, 11 de janeiro, que começa o gauchão, e o presidente Alessandro Barcelos falou sobre essas movimentações do Internacional. Inclusive, ele citou aqui na entrevista que ele espera em seguida conseguir anunciar chegadas. Se os planos se concretizarem, diz aqui a matéria de GZH, os anúncios podem ser feitos nos primeiros dias de 2026. Abrindo aspas para o presidente. A gente espera na virada do ano também estar trazendo notícias, informações de chegadas importantes. Esse olhar sistêmico precisa estar presente nesse momento, de a gente olhar para o conjunto do nosso elenco e verificar algumas carências que, compondo esse mosaico todo, nos dão uma força coletiva maior. Esse é o trabalho, esse é o desafio diferente da janela do meio do ano, onde nós tínhamos uma avaliação e erramos nessa avaliação. O presidente assumindo esse erro justamente porque o Inter, para o segundo semestre, anunciou somente Alan Benítez, Richard e Alan Rodrigues, que se mostrou
que o número de jogadores, né, e também, se a gente for olhar para Richard e Alan Benítez, principalmente, se mostraram jogadores que não podem vestir a camisa do Internacional, e aí o presidente agora reconhecendo esse erro também de que não fez bons abastecimentos no plantel nesta segunda metade do ano. Então agora é um olhar sistêmico que ele propõe aqui para essa janela de início de 2026. E ele falando desse olhar sistêmico, ele afirma sobre olhar para o elenco como um todo, pensando em algumas valências. Entre as intenções está a busca por um time com maior imposição física. E aí tem outro ponto que ele fala aqui da intensidade, que é muito proposta pelo Paulo Pezzolano. O Pezzolano tem times muito intensos. Gosta de jogar na formação, por exemplo, do 3-4-3 com alas, sendo aí, no exemplo do Inter, Bernabé e Bryan Aguirre indo para frente, amplitude no último terço do campo, aquela coisa toda. Então, ele reconhece aqui o presidente que é necessário achar jogadores com boa imposição física para atender as necessidades do técnico colorado. Aqui ele abrindo aspas para o presidente, ele falando sobre o Pezzolano. O Pezzolano joga com intensidade, e isso precisa de jogadores com essas características e a gente vai trabalhar para isso. O Pezzolano é um cara muito intenso, cara que trabalha bastante, mesmo não estando no convívio direto aqui. Então também fazendo esse elogio ao técnico colorado que, mesmo não treinando ainda, não comandando as atividades, lembrando, o Inter estava sendo comandado pelo Pablo Fernandes no CT Morada dos Quero-Queros, mas agora se reapresenta com o grupo completo para já no dia 2 de janeiro, sexta-feira, tá? Então, importante mencionar isso também. E aí o presidente Alessandro Barcelos fala sobre o Fabinho Soldado, que tem um conhecimento muito grande de mercado e vai ajudar muito nesse processo aí de maior dificuldade econômica que o Inter está enfrentando. E aí quando a gente fala de anúncios importantes, podemos ter aí, quem sabe, o zagueiro Dória, especulado no Internacional, está interessado em vir para cá, falou com ídolos colorados para saber como é Porto Alegre, como é o clube, qual é a estrutura do Internacional aqui do Beira-Rio, do CT, enfim, o gramado do Beira-Rio, que é o melhor do Brasil, na opinião de muitos especialistas, atletas. Então o Dória está muito interessado para vir para cá, já estaria trabalhando a sua rescisão contratual com o Atlas do México também. Tem reforços que podem chegar também para o ataque, Pedro Raul sendo muito especulado por aqui também. Enfim, vários nomes e devemos ter novidades nos próximos dias, de acordo com o presidente Alessandro Barcelos, que espera fazer esses anúncios na virada do ano, com otimismo aí, se tudo ocorrer da melhor maneira possível aqui, como disse o próprio presidente, beleza? E gurizada, vamos falar aqui também, porque no meio dessa gravação saiu uma notícia da possibilidade do Internacional romper, ou melhor, cancelar o contrato com patrocinadora. Isso também foi mencionado pelo presidente Alessandro Barcelos na entrevista para a GZH. Essa matéria aí da entrevista do presidente sendo produzida pelo Walter Júnior, grande colega, grande jornalista, um cara super bem informado, super baita profissional. E aí, por que isso poderia acontecer? Por conta do atraso nos repasses, como vocês bem sabem, essa possibilidade de cancelamento de contrato, porque tivemos atrasos nos valores de outubro, foram quitados, mas os de novembro e dezembro ainda estão atrasados. Inclusive o Inter notificou a Alphabet sobre essa situação também, e o presidente Alessandro Barcelos admitiu a possibilidade do contrato vigente ser rescindido. Outubro está pago, mas esses outros meses, novembro e dezembro, ainda estão pendentes. Abrindo aspas para o presidente. De fato, nós notificamos agora, no final do ano, nosso patrocinador pelo inadimplemento de parcelas. Isso vai levar, caso não aconteça, à revogação do contrato, cancelamento do contrato. Nosso departamento de marketing já tem trabalhado com outras possibilidades que muito provavelmente no início da temporada, se esta questão não for resolvida com o atual patrocinador, será encaminhada a outra solução. Em caso de troca de parceria, o presidente tem a expectativa de que os valores acordados sejam mantidos, né? Mesma quantidade de receita que a Alphabet está tendo, né? Ou, enfim, tem no contrato com o Internacional. Importante manter as receitas nos mesmos patamares que a gente vinha trabalhando em 2025, aqui dizendo o presidente Alessandro Barcelos. E aí, citando aqui os valores, contrato entre Inter e sua patrocinadora Master gira em torno de 50 milhões de reais anuais, com pagamentos mensais na casa de 4 milhões de reais. O contrato e o acordo têm duração de 3 temporadas, ou seja, até 2028, mas aí por conta dessas pendências não é descartada a revogação do contrato. Claro que a expectativa do presidente
ela pode não ser cumprida. É difícil chegar num contrato, num acordo com algum outro patrocinador que pode ser Bet, não sei, acho que não. Mas, enfim, 50 milhões anuais é difícil, né? O Inter tentou até retomar o patrocínio Master com o Banrisul, não foi possível. Vamos aguardar esta novela aí do patrocínio Master do Internacional. E gurizada, quero conversar com vocês também, para a gente já se encaminhar para o fim do nosso conteúdo, sobre João Bezerra. João Bezerra é um grande destaque do celeiro de ases do Internacional. 16 anos de idade, natural de Esteio. Esteio? Tô viajando aqui. Não, Esteio, perdão. Natural de Esteio, 25 km de Porto Alegre, 16 anos de idade, está se destacando muito por lá, fazendo muitos gols. Inclusive, ele se preparava para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas vai ser muito bem observado pelo técnico Paulo Pesolano, por Abel Braga, já está sendo observado por ele, inclusive o Abel já está aí destacando o quão interessante é esse jogador. O João Bezerra já falou em entrevista coletiva quando foi anunciado como diretor técnico do Internacional, e o João Bezerra ele concedeu uma entrevista para o portal GE, e aí ele falou sobre a possibilidade de jogar no profissional do Inter, falou sobre as suas características, que é um menino focado, que trabalha em silêncio, que espera agarrar a oportunidade quando ela vier. E nesse ano de 2025, ele marcou 30 gols em 41 partidas. Além disso, foram 5 assistências nesse período todo. Disputou 2 amistosos pela seleção sub-17, com 1 gol e um passe para o companheiro balançar as redes. Ou seja, ele teve 35 participações em gols durante toda a temporada, em 41 partidas, passagem por seleção sub-17, já passou também por todas as categorias no celeiro de ases. No ano passado ele fez 32 gols e deu 10 assistências. Então, realmente, a confiança do moleque tá lá em cima. O importante agora é ele conseguir essa oportunidade no profissional, tá? Então ele, aí João Bezerra, quem sabe, sendo um novo Alexandre Pato, né, que quando esteve aqui no Internacional, surgindo no Inter, foi descoberto pelo Abel Braga, campeão mundial, esbanjando agilidade, habilidade, criatividade dentro de campo, e agora a gente pode ter um atleta semelhante, com um destaque, com uma ascensão que tomara que seja meteórica. Inclusive, um grande ativo do Internacional, olha só, ele tem contrato com o Inter profissional, ele assinou o primeiro contrato profissional em setembro desse ano, válido por 3 temporadas, e a multa rescisória é de 60 milhões de euros. 391 milhões e 650 mil reais. Ok? Então, a tendência é de que ele consiga, nesse momento, João Bezerra, sendo observado em Porto Alegre, ter oportunidade no profissional do Inter em 2026. Ok? Gurizada, vou ficando por aqui. Vaga tá no recesso da Gaúcha, aproveitando com a família lá na Praia do Rosa, e pelas manhãs ele vai gravando os vídeos para vocês enquanto eu gravo os da tarde, certo? Quero agradecer muito o prestígio de todos vocês, eu tô acompanhando alguns comentários nos vídeos, principalmente nesse último que eu gravei. Fiquei muito feliz de verdade com o engajamento de vocês, com os elogios, pelo apoio de sempre, muito obrigado mesmo. Foi muito importante todo esse prestígio de vocês, esse apoio para que eu continuasse aqui firme e forte, trabalhando da melhor maneira possível, tá? Então, muito obrigado mesmo. Desde já, se não nos vermos porventura nessa virada de ano, se eu não gravar outro vídeo para vocês até esse dia 31 de dezembro, desejo-lhes um feliz 2026 e, se Deus quiser, com muitas bênçãos para nós e muitas conquistas para o Internacional. Aquele abraço, fui!